Vamos lá, galera. Então, hoje a gente vai tratar do assunto como começar a prestar consultoria financeira. E onde que eu comecei a minha história? Eu vou contar um pouquinho para vocês da onde que eu vim, Da onde que eu realmente percebi que eu tinha que fazer algo diferente. A minha família é formada por, grande parte, meus avós, meus pais, são comerciantes. E foi ali que eu desenvolvi toda a base realmente daquilo que eu queria na minha vida. Realmente eu fui aprendendo ali. Minha mãe, eu lembro que muitas vezes chegava para mim, criança, às vezes é meio intransigente, Então acaba fazendo algumas coisas. Minha mãe me chamava num canto e falava: filho, respeite o cliente. Você tem que aprender a respeitar. A gente está aqui, a gente é um comércio e tal. Então são várias situações que realmente eu trago até hoje comigo, E a primeira delas é esse respeito, o respeito pelo cliente. Eu lembro que a situação financeira naquela época, assim como toda pessoa que começa a empreender, está buscando algo novo, eu lembro que eles começaram a construir um empreendimento. Na época eles pagavam aluguel e, assim como todo empresário, quer sair do aluguel, ele quer construir algo novo. Compraram um terreninho, começaram a construir, começaram a empreender. Era uma situação favorável que eles vinham na época, mas acabaram não percebendo alguns detalhes, Alguns detalhes que a pessoa realmente tem que tomar cuidado na hora que vai iniciar um empreendimento. Não se atentaram aos detalhes de que eles precisavam do orçamento, precisavam se planejar e que o cenário poderia mudar a qualquer momento. Aquele cenário que era favorável, aquela situação realmente que eles vinham numa ascensão, realmente poderia mudar. E foi que o cenário mudou. Os ventos que sopravam de um lado favorável mudaram e a situação financeira da família, naquela época da empresa da família, começou a ficar desfavorável. Começou a entrar numa situação de crise. Ao mesmo tempo tinha obra, aí já tinha que pagar e honrar os compromissos daquela obra, daquela construção, entrar no endividamento com o banco, porque precisavam honrar aqueles compromissos, ao mesmo tempo aluguel, ao mesmo tempo honrar com os funcionários, fornecedores, uma situação extremamente difícil. Mas, é que eu sempre digo, a vida é uma caixinha de surpresas, não é mesmo? Sempre pode acontecer algo, e quando vem a crise, normalmente quando ela vem com tudo. Ela vem para ser avassaladora. E não foi diferente com a gente. Eu coloquei essa imagem porque eu lembro muito bem de um caso, uma situação muito interessante. Meu pai tinha uma caminhonete igual a essa. Para quem não sabe, é uma das precursoras da caminhonete a gás, mas a gás de cozinha. Meu pai um dia foi fazer uma entrega, levar algumas coisas do estabelecimento que ele tinha, do comércio, falou: filho, vamos lá. Eu lembro que eu estava brincando com um amigo, falaram: a gente vai fazer uma entrega lá no sítio do seu fulano e tal, vamos junto, vamos com o pai e tal, e aquela brincadeira: não, vamos lá, não, mas vamos em cima da carroceria, não, a mãe já gritou, ela dizia: não, vocês têm que ir na cabine, mas sabe como é que é criança? Entra na cabine, passa uma quadra e vai na carroceria, porque é onde dá emoção. E a gente foi fazer essa entrega, chegou numa certa altura, no retorno, eu lembro que para chegar na cidade tinha uma descida realmente muito íngreme. E a gente começou naquela descida ali e tal, para chegar na cidade e tal. Quando foi, de repente, começou a pegar velocidade aquela caminhonete, foi dando aquela emoção. Eu olhava para o meu amigo: uhul, vamos lá e tal, e não sei o quê. Daqui a pouco meu pai grita de dentro: freio, isso aí, pai, não pisa no freio mesmo, vamos lá, tá acelerando, tá bacana e tal. Não, seu otário, acabou o freio da caminhonete, acabou o freio, pula. E aquela situação desesperadora, quando de repente ele puxa para o lado da caminhonete, eu só ouço aquele barulho, uns minutos de silêncio. Pip, pip, pip. Quando eu acordo, estava eu no hospital, o meu amigo, uma situação extremamente difícil, ossos do corpo quebrados, perfuração no pulmão, ficou na UTI. Ou seja, aquela situação da família, que já estava extremamente difícil, acabou realmente ficando avassaladora. Tiveram que vender o empreendimento que eles estavam construindo. Quem sabe aí, quem é do interior, a gente tem certas crenças, as famílias um pouco mais tradicionais também, a gente sempre preza por aquilo. Minha mãe sempre dizia: filho, a única coisa que a gente tem é o nosso nome, então a gente tem que honrar o nosso nome. Foi vendido aquele sonho, que era de construir um novo estabelecimento ali para abrigar a empresa da família, honrado os compromissos que se tinha com as pessoas que estavam envolvidas.
E o pouco que sobrou, sobrou para colocar a mudança em cima de um caminhão e regressar para a capital, para Curitiba. E começar tudo do zero. Por que eu trouxe essa história, né? Eu trouxe essa história realmente porque é uma história que se repete até hoje. Várias e várias pessoas, vários e vários empresários, muitas vezes, chegam numa situação muito semelhante a essa. Muitas pessoas que começam um negócio são pessoas que empreendem não pela oportunidade, mas empreendem pela necessidade. E essas pessoas muitas vezes são despreparadas. Foi nesse momento que eu pude observar que existia, ao longo do tempo, né, depois disso a gente vai seguindo a vida, e quanto mais a gente trabalha, mais sorte a gente tem na vida. Fui seguindo e fui percebendo que existia uma pessoa que podia, naquele momento, ter ajudado a minha família, para que aquela história não tivesse acontecido. Eu fui entender, então, quem era essa pessoa. Ao mesmo tempo, eu sentia ódio, ao mesmo tempo, eu sentia que eu podia fazer algo diferente. Eu ingressei na faculdade de administração, e aí eu passei a conhecer quem era esse profissional. Passei a conhecer que existia uma pessoa que chamava-se contador, que era a pessoa que podia ter dado um sinal, que podia ter dado um alerta, que poderia ter falado ali para os meus pais, que aquele cenário, que os ventos poderiam soprar a qualquer momento para outro lado, e que aquela situação não precisaria ter se repetido. E hoje, né, quantas pessoas não estão numa situação muito parecida? Os números mostram. Em 3 anos, 341 mil empresas fecham. Isso são notícias recentes, agora de 2017, 2018. A maioria das empresas fecha as portas após 5 anos. Por 2 anos seguidos, o Brasil fecha mais empresas do que abre, aponta o IBGE. Gente, 2.000 empresas quebram todos os dias no Brasil. 2.000 empresas. A gente realmente tinha que fazer algo diferente. E foi isso que realmente pulsava dentro de mim. Eu tinha que fazer algo diferente. Foi então que eu saí do curso de administração, ingressei no curso de ciências contábeis com uma missão. A missão de fazer diferente, a missão de fazer acontecer. A missão realmente de fazer com que essa pessoa, esse contador, pudesse mudar o cenário que aconteceu com a minha família, para que pessoas e famílias não se desestruturassem. Toda vez que uma empresa fecha, 90% das empresas brasileiras são empresas familiares. E toda vez que uma empresa quebra, é uma família que se destrói, é um sonho que se acaba. Então a gente não está lidando só com dinheiro, a gente está lidando com sonhos. E isso realmente construiu o meu propósito. Eu tenho certeza, bons contadores são a solução. A gente realmente pode fazer diferente nas empresas. A gente pode realmente mudar esse cenário. E é isso que realmente me faz acordar todos os dias. É esse propósito de ajudar empreendedores a prosperar em seus negócios que realmente me dá a essência de eu estar aqui na frente. De eu sair do zero igual eu saí, para estar hoje aqui no palco do Nibo Conference, dando uma palestra para vocês sobre consultoria financeira. É isso que me impulsiona. É isso que realmente me faz sair da cama todos os dias. E aí eu pergunto para vocês, qual é o propósito de vocês? Você está baseado realmente em só ganhar dinheiro? Ou você está preocupado em construir sonhos, ajudar pessoas a realizarem seus sonhos? A fazer famílias e famílias prosperarem, a fazer as pessoas construírem algo de melhor, as pessoas terem mais tempo para cuidar dos seus filhos. Esses empresários realmente, eles também têm um propósito de vida. E o que você, contador, está fazendo para melhorar esse propósito? Para fazer com que eles prosperem, para fazer com que eles consigam alcançar os seus sonhos. E é isso que me motiva. É isso que me faz a diferença. Mas aonde que eu mudei a chave? Aonde que realmente eu virei a chave do meu negócio, que eu percebi que eu tinha que fazer e como que eu podia fazer? Foi o momento que eu parei de atacar o efeito e passei a atacar a causa. Mas espera aí, Leandro, como assim atacar o efeito? O efeito é aquele balanço que não faz sentido. É aquela demonstração de resultado que não serve absolutamente nada para o teu cliente. Gente, não adianta nada você ser o melhor contador se você não tem uma matéria-prima de qualidade. É a mesma coisa de um confeiteiro. O cara pode ser um Bud Valastro. O cara pode ser o melhor confeiteiro que existe na cidade. Se o trigo não presta, o leite está azedo e o fermento não funciona, ele vai fazer um bolo que preste? Ele não vai. Ele não vai conseguir entregar algo de valor
para o seu cliente. Ele não vai conseguir ter uma demonstração de qualidade. Então é isso, é parar de atacar o efeito. E qual é a causa? A causa é essa matéria-prima. É o descontrole do teu cliente. É o teu cliente que chegou naquele negócio por necessidade, que ele não sabia o que ele tinha que fazer, que ele não sabe como organizar os processos financeiros. E grande parte das empresas quebram por problemas financeiros. A maioria das empresas quebram por problemas financeiros. Então eu passei o quê? A atacar a causa. Eu tinha que ajudar esse empreendedor a estruturar um negócio financeiro na empresa dele. Eu tinha que ajudar ele a organizar as finanças. Para aí sim, eu ter matéria-prima de qualidade e entregar demonstrações contábeis que fizessem sentido. Demonstrações financeiras que ele pudesse realmente planejar, fazer sentido para organizar a vida dele. E como que eu comecei a fazer isso? Eu passei a sair do operacional, eu precisava me livrar do operacional, para eu chegar nesse ponto, que é o cume da montanha. Quem estava na palestra do Gabriel ouviu muito falar isso. Eu tenho que sair. É aqui que realmente está o mais interessante para mim. É aqui que realmente eu vou conseguir fazer a diferença. Então eu precisava sair, eu precisava fugir do operacional. Quantos de nós aqui, quantos contadores reclamam, falam comigo, cara, eu estou muito envolvido, eu estou entregando ECD, eu estou entregando ECF, fazendo DCTF, eu não tenho tempo para fazer isso. Então eu precisava arrumar tempo. Eu nunca trabalhei no escritório de contabilidade antes de trabalhar, abrir o meu próprio escritório. Quando eu comecei meu escritório de contabilidade, eu comecei com a mentalidade diferente. Eu sabia que para eu conseguir chegar lá, eu tinha que me libertar desse operacional. Eu tinha que arrumar as melhores ferramentas. Eu tinha que trazer comigo o meu melhor time, as pessoas que estavam engajadas comigo realmente nesse meu propósito, para fazer a diferença. E foi aí que eu consegui chegar no nível estratégico, para conseguir realmente oferecer um serviço de qualidade. E aí, é o que eu sempre digo, não é só a melhor ferramenta, mas é o melhor processo. Você tem que desenvolver o melhor processo. Hoje, a juventude, qualquer situação, está com fome, baixa o aplicativo. Precisa de um carro, baixa o aplicativo, pede o carro. O cara quer arrumar namorada, o que ele faz? Baixa o aplicativo, né? Dá um match, vem ali a namorada, está tudo certo, né? Então, quer dizer, mas, cara, isso é uma ferramenta. E o processo? O processo é aquela conversinha no pé da orelha, é levar para sair, levar para jantar, não é isso aí, mulherada? Não é tão fácil a coisa assim, né? Espera aí, então não adianta você ter a melhor ferramenta na tua empresa contábil. Não adianta você ter a melhor ferramenta para você realmente executar as tarefas e conseguir subir para esse nível estratégico. Você tem que ter o melhor processo na tua empresa. Você tem que alinhar o melhor processo para a tua empresa realmente ter prosperidade. Nós temos uma máxima dentro da nossa empresa. Todo processo que precisa ser pensado para ser executado é um mau processo e precisa ser melhorado. Semanalmente, a gente alinha com a nossa equipe. O que aconteceu de errado? Qual é o problema? Por que o documento não chegou? Por que o cliente não alinhou? Não deu aderência naquele novo processo que eu implementei na minha equipe? Porque tem muito disso. Não adianta você pegar o meu modelo e replicar lá para a tua empresa, pode ser diferente. Pode ser diferente o teu processo, pode ser diferente a ferramenta que você vai precisar. Mas é muito importante você sempre estar trabalhando para tentar melhorar. Então, isso aqui é a mesma coisa, o camarada que ele pega um carro, ele aprende a dirigir, ele tira a carteira. No início, o cara vai pensar, eu tenho que trocar a marcha, eu tenho que pisar na embreagem, eu tenho que começar a dirigir. Passou um tempo, isso flui para o cara. E o teu funcionário também tem que fluir. E aqui eu dou uma pausa. Por que eu estou falando disso? Eliandro, mas eu vim aqui para falar de consultoria financeira e tal. Porque isso é fazer consultoria financeira. Eu fui fazer isso na minha empresa. Eu fui organizar os melhores processos, as melhores ferramentas. Eu fui fazer aqui, eu fui testar em mim primeiro. Porque se desse certo na minha empresa, eu poderia replicar para os meus clientes. Porque se funcionasse na minha empresa contábil, eu poderia replicar. Eu tenho que ser autoridade para o meu cliente. Como é que eu vou falar de finanças para esse cara se eu não for um cara próspero? Se eu não for um cara que realmente o meu cliente viu que conseguiu ter ascensão? Eu comecei sozinho. Hoje nós estamos em 8 pessoas na nossa empresa. Nós aumentamos 500% o nosso faturamento nos últimos 2 anos. Quer dizer,
estamos numa nova sede, estamos crescendo, o cliente está vendo que a gente está crescendo. Ele está percebendo que a gente saiu de lá, começou, foi na luta, no sangue, e realmente a gente conseguiu fazer. E o cara, o que você está fazendo? Eu quero saber, eu quero colocar isso na minha empresa, eu quero que você me ensine, eu quero que você me ajude, eu quero que você realmente faça com que essa situação dê certo. Eu também preciso melhorar os processos na minha empresa, eu preciso ter controle na minha empresa. Pô, se eu estou vendo o que você faz, eu quero que você me ajude. Seja autoridade para gerar reciprocidade. Isso é muito importante. A primeira coisa que você tem que ter é realmente fazer com que o teu cliente perceba que você é uma autoridade naquilo que você faz. Você é o consultor, você é o cara. Isso é muito importante. Agora, eu fui pesquisar, eu fui ver quais eram as características desse cara que é o consultor. O que esse cara tinha de diferente que eu precisava aprender? Eu tinha que realmente buscar, alguns conhecimentos que pudessem realmente me dar força, me dar ânimo e principalmente para eu garantir. Porque uma coisa é você falar que é autoridade, outra coisa é você provar para o cara que você entende. E aí eu percebi que esses grandes caras, e alguns deles estão aqui hoje na plateia, e é uma satisfação estar aqui realmente contando com esses caras. Esse cara ele tinha um potencial mental super elevado. É o cara que aprende rápido, é o cara acelerado. Hoje há dois perfis de pessoas. Uma delas, o especialista. Outra, o generalista. E a terceira delas é o nexialista. Entendeu? Esse cara, o nexialista, é o cara que gera o nexo. É o cara, ele não é nem especialista, ele não é nem um generalista. Ele é um cara que está no meio. É um cara que vai buscar o conhecimento que ele precisa naquela hora para poder atender aquela necessidade que ele tem. É o cara que vai realmente buscar o conhecimento para poder aplicar. Eu estou numa situação muito difícil com o meu cliente, eu não sei o que vai acontecer, eu vou estudar, eu vou me aprofundar, eu vou realmente poder fazer com que aquilo faça sentido e me ajude. É a ferramenta, é o processo, o que eu tenho que saber? Eu fui entender quem era esse cara. Esses caras têm uma capacidade incrível de trabalhar em equipe. O cara realmente tem a liderança, ele sabe conduzir uma equipe. E consultoria é isso. Uma vez uma pessoa chegou para mim, queria ser funcionária da minha empresa, falou para mim, perguntei para ela, por que você quer fazer ciências contábeis? Ah, porque eu era relações públicas e eu não gostava de falar com pessoas. E aí eu resolvi fazer ciências contábeis. Né? Não dá, né, gente? Então, realmente, você tem que saber trabalhar em equipe. Hoje não faz mais sentido. O contador tem que fazer isso aqui, ó. O contador tem que estar na frente, tem que se relacionar bem. Né? Não tem que ter medo, tem que ter garra. Tem que saber liderar, mudar a cabeça do empresário, tem que mexer com o cara. É isso que o cara tem que fazer, entendeu? O cara está numa situação, ele está desencorajado, desanimado. Você precisa dar uma injeção de ânimo, entendeu? Mas começa por você. Você tem que ter essa energia, você tem que ter essa força de vontade, está entendendo? Isso vai te gerar autoridade. Tem que ser um cara bem relacionado, um cara realmente que consiga trazer as pessoas, conhecer pessoas. É muito importante o bom relacionamento, porque você não sabe de tudo. Mas as pessoas que sabem podem estar do teu lado. Essa pessoa pode estar sentada aí agora, do teu lado. Você chegou, você conversou com ela, você perguntou de onde você veio, o que você faz. De repente, esse cara que está do teu lado pode ser tua ajuda. E na consultoria, muitas vezes, é isso que vai acontecer. Você começa a identificar um número, você começa a fazer uma análise. De repente, aquilo pode estar envolvido numa situação de marketing, uma situação estratégica da empresa, pode evoluir. E aí eu vou precisar de uma ajuda. Eu vou precisar de alguém que realmente detenha aquele conhecimento para poder tocar esse processo. Agora, uma coisa que eu via e que eu vejo muitas pessoas, e talvez seja o grande medo dos senhores, porque eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui têm uma capacidade incrível. Cara, você é contador. Você entende de finanças. Se você não lembra, vai buscar. Mas está aí, está dentro de você. Você aprendeu isso. Você entende. Você sabe fazer as principais análises. Né? Isso é mais básico. A informação está aí, a internet está aí, os livros estão aí. Né? Mas eu via que muitos profissionais, e vejo muitos profissionais, não tendo a coragem de começar a falar, não, cara, eu faço, eu te ajudo, eu faço o BPO financeiro da tua empresa, eu organizo os processos, eu te dou a base, eu vou fazer para você, fica tranquilo, eu vou analisar os números, eu vou te dar um direcionamento. Da consultoria que começa,
é algo que você é um desconhecido. Não existe algo realmente falar, não, é por aqui, é por ali. Não, cada empresa tem uma situação diferente, um cenário diferente. E você vai aprender junto com esse cliente. É um momento, você não conhece da empresa do cara, é o cara que conhece da empresa dele. Você tem que ir lá, conversar com esse cara, alinhar, entender o que acontece nessa empresa. Vai lá, fica um dia lá com o cara, conversa com o funcionário, conversa com ele, conversa com as pessoas envolvidas. Essas pessoas vão te contar. Muitas vezes, o fato, o consultor, é o que eu sempre digo, ele não precisa ter as melhores respostas. É o cara que tem que ter as melhores perguntas. Às vezes a gente fica preocupado, né? O cara é o consultor, ele tem que chegar aqui, ele tem que ser o professor de Deus. É o cara que vai saber tudo, né? Vai mandar prender e vai mandar soltar. Não é, cara. Você está lá para instigar. Normalmente as pessoas, elas não gostam de falar, elas vão falar sempre o lado melhor, né? Sempre vão falar, não, a minha empresa está numa situação muito favorável, né? A gente está muito bem e tal. Quando você vai realmente conversar ali com o gerente, pois é, estou 3 meses aí sem receber o salário, né? Que favorável. Então você vai investigando, você vai analisando, você vai fazendo as perguntas certas, e a coisa vai acontecendo, e você vai sabendo, você vai descobrindo o que está acontecendo naquela empresa realmente. E aí, eu vejo muito contador, que o camarada, ele é um cara que ataca para todos os lados. Ele não se concentra, ele não foca, ele não direciona esse trabalho. E aí eu defino esse cara, quem lembra do Rambo? Né? Algumas pessoas lembram do Rambo, os mais novos talvez não lembrem do Rambo. Eu gosto muito de mostrar isso daqui, né? Porque hoje existe o consultor, que é o contador Rambo. O que é o contador Rambo? É aquele cara que atira para todo lado, meu. É porradaria total. É bomba, tiro, é para todo lado. E eu vejo muita contadora assim. O cara não sabe o que ele vai fazer, ele entra no Google, ele vai, ele conversa com um, ele fala com o outro, mas o cara não sabe se direcionar, ele não sabe centrar naquilo que ele precisa. Ele não tem estratégia. Ele não tem uma estratégia para desenvolver um processo de consultoria com esse cliente, para conseguir fazer o direcionamento, para conduzir. Né? É o que eu disse, você vai realmente trazer esse cara, descobrir o que está acontecendo na empresa, mas você tem que ser esse cara que centra a informação. Então, é uma coisa que eu acho muito interessante que vocês têm que ser, é o contador sniper. Eu lembro desse momento, muitas vezes o contador passa na hora de entregar a declaração de imposto de renda da empresa, né? A ECF. Aquele minutinho que a barrinha vai correndo, está chegando meia-noite, você precisa entregar, aquela respiração, né? Mas é isso, gente, você tem que ser sniper. Você só tem uma bala para você ser certeiro, preciso. Você precisa ser preciso, você precisa ser certeiro. Saber realmente aonde que você vai atacar, aonde que você vai direcionar. Qual é o maior problema que teu cliente tem naquele momento? E é ali que você vai direcionar, você vai fazer o teu ataque, você vai começar. Então, pare de ser o contador Rambo e seja o contador sniper. Seja estrategista. Ensine teu cliente a ser estrategista no negócio dele. Ensine teu cliente a saber direcionar o seu trabalho. Aqui, eu divido para vocês um pouco da nossa estratégia. Como que a gente faz para conseguir os primeiros clientes na nossa empresa? Como que eu fiz? Aonde que eu consegui essa base? Primeira coisa que a gente faz é fazer o mapeamento. A primeira coisa que a gente faz hoje, então, é descobrir. Na minha base, por exemplo, e vocês podem começar dessa forma. É claro que muitos aqui, de repente, vão ver o que eu vou falar um pouco para frente, vão falar, cara, eu tenho que começar por mim. Eu tenho que me estruturar primeiro. Legal. Então vai por aí. Agora, já estou bem estruturado, bacana. Então o que você faz? Faz um mapeamento. Vê aqueles clientes que o cara não tem controle.
O cara não separa o bolso, não segue o princípio da entidade, não tem nenhuma segurança financeira no negócio dele. Agora, uma coisa que é importante, que eu vejo, esse cara ele tem que ser empreendedor. Esse cara tem que querer prosperar o negócio dele. Realmente ele tem que querer crescer, porque senão não vai dar aderência ao teu trabalho. Se o cara está naquele momento, de repente não é o momento desse cara desenvolver, não é o momento, o cara ainda não percebeu. Não adianta também ser aquele cara vendedor. Quer comprar consultoria? Quer comprar consultoria? Cara, o cara não vai, não adianta, entendeu? Mapeie esse cliente primeiro, entenda quem é, qual é o perfil, o que esse cara, veja qual é a dor. Depois, fez um mapeamento, separou, legal, agora vai para frente, faz um diagnóstico. Você tem informação lá, pega 2 meses, faz o lançamento, apura, faz a demonstração do fluxo de caixa desse cara. Os números vão estar gritando para você. Me salve, faça alguma coisa comigo. O número vai estar lá evidente. Há 2 situações, há 2 cenários numa demonstração do fluxo de caixa. Ou o cara tem o fluxo de caixa, ou o cara gera caixa para a empresa, ou o cara não gera. E aí? É essa a situação. Vai lá, evidencia, monta uma baita apresentação para esse cara. Hoje você entra aí, depois eu falo, quem quiser me perguntar, quiser saber, você baixa hoje um PowerPoint lindo, maravilhoso, joga as informações no PowerPoint, vai lá, chama esse cara para uma conversa. Mostra para ele a situação da empresa dele. Fala, cara, você tem 3 meses de vida. A tua situação é essa. De repente era isso, esse cara que eu precisava lá. Esse cara que podia ter feito isso para o meu pai, para minha mãe, para que não acontecesse isso. Esse cara que chama para conversa. O cara que realmente está preocupado com o negócio dele. Aponta para ele. Fala, cara, tua situação é essa. Você precisa seguir, você precisa realmente fazer. Dá um direcionamento. Veja qual é a principal situação. O que está pegando naquele momento. O que está mais difícil? E vai, apresenta. Grandes chances desse cara fechar. Se você realmente bater na dor do cara naquele momento, o cara vai, o cara fecha. O cara avança com você. Agora, um processo de gestão financeira, para você começar, e aí tem muita gente que me pergunta, Eliane, você vai falar de BPO financeiro ou você vai falar de consultoria financeira? Cara, eu vou te dar a base para você fazer BPO financeiro, fazer diagnóstico financeiro, fazer consultoria financeira. Isso aqui é a base de tudo. Isso aqui é a base do negócio. Você precisa ter organização, organizar esse controle. Organizar o contas a pagar, organizar o contas a receber. E eu digo, o BPO é a terceirização. Teu cliente não tem tempo para fazer? Fala para ele que você faz, que você organiza para ele, que você assume a bronca, eu te ajudo, eu faço para você essa parte. Mas o cara faz, de repente, esse cara é bem estruturado na empresa dele. O cara tem lá um setor financeiro lá na empresa dele, mas o pessoal não está sabendo gerar informação. É nessa hora que, muitas vezes, o que acontece? Vai o cara do software. O cara do software chega lá e fala, cara, eu tenho um sistema sensacional. Você vai controlar teu estoque, vai te gerar números, relatórios, sensacional. Só que o cara, muitas vezes, ele não aplica o quê? O processo. E olha a Nibo o que faz. É a ferramenta, só que por trás disso o cara está aqui. Ó, a gente está aqui ensinando vocês a terem processo. E é isso que vocês precisam. Vocês precisam ter processo no negócio. Realmente precisam entender. Um software, uma ferramenta por si só, ela vai gerar frustração. O cara aplica hoje, mas o cara não entende o processo, ele não consegue organizar. Você sim, você vai verificar qual é a melhor ferramenta, mas vai aplicar o processo, vai organizar, reestruturar muitas vezes esse financeiro do cara. Vai lá na empresa, ensina, dá treinamento, organiza contas a receber, a pagar, gera relatórios, ensina esse cara. O segundo momento de tudo isso é você fazer o quê? Fazer a análise financeira. Verificar as informações que estão naquelas demonstrações. E é o que eu disse, os números vão estar gritando para vocês. Esse aqui é a primeira fase que a gente faz. A gente pegou o cliente, fechou com o cliente naquele primeiro processo, legal. A gente vai fazer o quê? Um fluxograma financeiro. A gente vai realmente entrar na empresa do cliente e fazer o quê? O mapa do dinheiro. Aonde que realmente entra o dinheiro, aonde que esse dinheiro sai. Eu preciso entender todo o processo dessa empresa. Eu só vou conhecer o processo e saber aonde que eu tenho que melhorar a hora que eu faço isso aqui. Isso é uma conversa, eu vou lá, vou anotando no papel, converso com o Zezinho da expedição, converso com o cliente, procuro entender. O cara tem uma loja, uma panificadora, eu converso com o atendente, porque ali pode estar um furo, chamados gastos ocultos. Às vezes, ele não está aparecendo, ele está lá na demonstração, mas ele está oculto. E quando você faz esse processo, você identifica.
aonde que pode estar um problema e muda o processo. Veja que só o fato de você buscar a melhoria, você já vai conseguir identificar o problema. Às vezes, identificar o problema pode significar 50% da solução. Então é isso. Para que ter medo? Só o fato de você buscar, só o fato de orientar, só o fato de conduzir esse cliente para um processo melhor, já vai fazer com que esse cliente esteja no caminho correto. E você já vai começar a ter as respostas que você precisa. Aonde que você precisa melhorar? Aonde que você precisa direcionar esse teu cliente? Você já vai conseguir fazer isso. Muitas vezes, e aqui é muito importante isso aqui, eu coloquei por quê? Faça um plano de contas elaborado, correto, bem alinhado, padronizado. Crie contas analíticas. Por que criar contas analíticas? O contador, muitas vezes, ele lança lá, gastos com pessoas. Não especifica. Vale alimentação, vale transporte, despesa com pessoal. Às vezes o gasto oculto pode estar nas horas extras. Às vezes o camarada está pagando muito mais hora extra que valia a pena contratar um funcionário para fazer aquele desempenho na empresa dele do que ele está pagando hora extra. Pode estar um furo. O cara tem um veículo na empresa, às vezes na contabilidade lança lá, gastos, despesas com veículos, e lança combustível, e lança IPVA, e lança tudo, manutenção do veículo. Às vezes ali está o oculto. É o detalhamento que realmente vai te dar a base para você conseguir enxergar o problema dessa empresa. Às vezes a margem de contribuição. Manja a margem de contribuição? Pego lá a receita, o variável. Às vezes esse variável do cara pode estar comprometido, ele está pagando muito mais taxa para uma operadora de cartão do que a outra. Especifica as operadoras, detalha, operadora X, Y, Z, para descobrir aonde que o cara paga mais taxa e otimizar esse processo. Direcione esse cara. Quanto mais detalhado você for, mais específico você vai fazer sua análise. Isso é fundamental. Voltando, e agora, a gente vai aí para os minutos finais, eu não poderia deixar de fechar com vocês com algo que eu considero bem importante. Torne-se um consultor samurai. Eliandro, mas como assim torne-se um consultor samurai? Cara, o samurai tem uma espada. Qual é a espada? Qual é realmente o papel importante para um gestor financeiro, para o consultor? É essa ferramenta aqui, um demonstrativo de fluxo de caixa. Esse é o teu parceiro. Você tem que chegar nela. Você vai conduzir todo o processo. Opa! Todo o processo. O cara se gesticula, mexe para lá e para cá, isso que acontece. Todo o processo, fazendo o controle, fazendo toda essa organização para chegar nessa ferramenta aqui. É ela que vai mostrar para vocês. Eu repito, o número vai estar gritante. Você vai identificar qual é o maior problema. E aonde que eu tenho que fazer o ataque? A informação é crucial. Antes de lutar, nunca vá para a batalha sem saber quem está contra você. A arte da guerra. Eu tenho que saber quem é o meu maior inimigo naquela empresa. Cara, e aí, mais uma vez, não adianta você ser o Rambo, começar a atacar para todo lado, chegar para aquele cara, não, cara, porque agora a gente vai controlar o estoque, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não. Aonde é a maior dor dessa empresa? Aonde que é o maior problema que essa empresa tem hoje? E aí eu vou trabalhando, um a um, direcionando, entendendo qual é a necessidade. Eu tenho que manter esse cara vivo. Pensa no hospital, é muito parecido. Às vezes o cara chega na tua empresa, você analisa a empresa do cara, assim como o médico faz o diagnóstico é o exame. É aquilo que você entrega para o médico. O que o médico faz? Chama você para conversar. Chama você para conversar porque às vezes apontou que você está com uma dor no pé. Mas o que é aquela dor no pé? Às vezes é um problema cerebral, às vezes é um câncer que está na tua empresa. Mas eu só vou conversar com esse cara. E é o empresário que vai dizer para você, cara, eu estou nessa situação financeira, meu filho está doente, eu separei da minha esposa. Por isso que a empresa está numa situação difícil como está. Ah, eu tive um problema societário. Então não adianta você também focar somente na ferramenta. Olha, falando novamente, é o processo. Tem que analisar, tem que conversar com esse cliente, tem que entender o que está acontecendo. E tem que saber contra quem você vai começar nessa batalha. Cara, você é o samurai. E está entendendo? Não é ninja, você é samurai. Você tem que ser consultor samurai. Autoridade, garra, energia. Saber contra quem você vai atacar. Duas coisas importantes numa batalha, quando você vai fazer essa análise. Descubra quem são os seus principais oponentes. E depois, toda análise que você fizer, eu já dei algumas aqui que você pode fazer,
vai gerar uma ação. Você tem que corrigir. Não adianta você analisar cada centavo é importante. Cada centavo que está saindo, que está sendo mal direcionado para essa empresa, é fundamental que você controle. E você tem que gerar uma ação de controle. Você tem que realmente fazer com que aquilo mude, que aquilo seja transformado. Não pode deixar daquele jeito. Tem que saber direcionar. E eu volto. Há duas situações hoje numa empresa. Ou essa empresa gera caixa, ou essa empresa não gera caixa. Se essa empresa gera caixa, o que eu faço? Primeira coisa, identifico qual é o meu maior problema desse cliente. O cara está endividado, o cara está devendo hoje para fornecedor, ele está com um ciclo financeiro muito longo, é aquele cara que ele compra primeiro, demora muito tempo, ele faz a venda hoje, demora 30, 60 dias para conseguir receber, esse cara vai ter que ter um capital de giro longo para conseguir atender. Qual é a maior dor desse cliente hoje? Qual é o maior problema desse cara? E aí eu faço meu primeiro ataque. Às vezes, não adianta eu querer mudar a precificação, não adianta eu querer fazer... Não, às vezes eu tenho que falar para o cara, você tem 2 semanas de vida, cara. Teu fornecedor está batendo na tua porta. E é assim, porque o cara só vem para você quando a situação está uma merda. Essa que é a verdade. O cara vai buscar realmente o consultor quando a situação está extremamente difícil. O brasileiro vai no médico quando ele está doente, quando a situação está complicada. A gente não tem esse hábito, realmente, de nos precaver. E aí vai lá, identifica qual é o maior problema que esse cara tem hoje. Começa a ser pontual, ataca. Fala, cara, liga para o teu fornecedor hoje. Fala para ele, negocia com ele. Se tem endividamento, vamos trazer aqui, quem são essas pessoas? Vamos ligar para essas pessoas, vamos criar um plano aqui para tentar fazer uma recuperação desse crédito. Você precisa de dinheiro hoje. Você precisa honrar com os teus compromissos. Você precisa se manter vivo. Você tem condições hoje, de repente, às vezes você vai analisar o cara, o problema não está nem no financeiro lá. Está envolvido, mas está no estoque. O cara tem um estoque gigantesco, mas o cara não tem R$1 no caixa. E aí o que tem que fazer? Melhorar, cara, vende esse estoque, baixa esse preço, gira esse dinheiro, faz a coisa acontecer. Descubra o ponto de equilíbrio dessa empresa. É muito importante você descobrir aonde que a coisa zera, aonde que o caixa fecha. Porque aí você consegue estabelecer meta. Para eu zerar, para eu fechar, quanto eu tenho que vender? Quanto que tem que ser a minha despesa? Qual é o meu resultado? E aí você pergunta para o empresário, o que você precisa? Porque muitas vezes a empresa gera resultado, mas é o cara que não gera resultado para a empresa. O cara tira mais do que pode, o cara fala para você, eu não tiro R$1 dessa empresa, não tiro R$1, trabalho feito um condenado e não vejo dinheiro. Aí você vai analisar, o cara paga a conta do filho, paga a escola, paga tudo pela empresa. Como assim você não tira? A empresa, você que está quebrando a empresa, meu amigo. Espera aí, a partir de agora, a gente vai estabelecer uma meta. Você vai poder tirar tanto. Mostra para o cara que ele tem que ter inteligência financeira, que ele tem que organizar. Se ele não sabe se organizar, faz o financeiro desse cara. Ajuda esse cara a organizar. Ué, o cara às vezes é um médico, é um dentista, é um profissional, o cara não tem tempo para fazer isso. Faz para ele. BPO financeiro para pessoa física. Dou mentoria para vários contadores que fazem isso. O cara organiza a vida do profissional e funciona. E a coisa começa a acontecer. Defina com esse cara as metas que você tem que alcançar. Eu tenho que ter esse faturamento, eu tenho que ter essa despesa é o ideal, você não pode passar disso, tá entendendo? Você pode gastar, você pode tirar só isso da empresa. Faça o teu orçamento, alinhe isso. E a partir dali, vai trabalhar com esse cara. Vai fazer a reunião. Se o problema do cara é muito grave, reunião semanal. Se não é, faz mensal, mas faz o acompanhamento, para o cara vir para dentro da meta, alinhar esse processo. Defina metas de micro-melhorias, é aquilo que eu falei, a cada centavo que você tira da empresa, pode trazer um problema sério. Então defina metas menores, situações que podem ser corrigidas, processos que faltam. Eu digo para você, às vezes, por isso que a questão é muito mais abrangente. Você fazer a consultoria, às vezes pergunta, mas o BPO financeiro é a mesma coisa que consultoria. É o processo. Fazer o BPO, às vezes, pode ajudar. Às vezes, não. Agora, definir metas menores pode realmente ser algo que vai realmente conduzir, fazer um direcionamento com esse teu cliente a ponto de que aqueles gastos que, de repente, estavam ocultos apareçam. E, às vezes, é uma ferramenta que vai ajudar esse cara. Às vezes esse cara, pensa o seguinte, o cara é um profissional da saúde, é um dentista, muitas vezes o cara não tem controle nenhum na empresa dele, na clínica dele. Às vezes a secretária, de repente, pode estar gerando um desvio ali para o cara não sabe, o cara não controla, não sabe quantos pacientes chegou na clínica, quantos ele atendeu naquele dia.
para fazer o fechamento do caixa no final do dia. Às vezes é um processo simples. Então você está vendendo muito mais, você não está vendendo a ferramenta, você está vendendo um processo para o cara. Isso é ser consultor samurai. Isso é você realmente agir de forma estratégica com o teu cliente, fechar todo o processo. E sempre busque turbinar os lucros. Foque em aumentar o resultado. Foque em realmente fazer com que esse cliente ganhe uma proporção maior. Puxe cada vez mais, aumente a meta. Chegou na meta, aumenta a meta. Chegou na meta, aumenta a meta. Eu tenho uma cliente que no ano passado ela começou a executar um trabalho, ela é uma e-commerce, hoje grande parte da nossa base também é formada por e-commerce. Ela começou um faturamento de R$5.000. A gente estabeleceu uma meta para ela de 20 em 3 meses. Ela foi lá e bateu os 20. Final do ano a gente falou, você tem que chegar a 40. Ela chegou em 40. Chegamos esse ano, falou, até a metade do ano, a tua meta é bater 60. Ela já bateu 60. A gente estabeleceu para ela que final do ano agora, entrando para janeiro, a meta dela vai ser 100 mil. E ela vai bater a meta de 100 mil. O cara saiu de 5 mil e vai bater 100 mil. E vai exportar. E vai exportar. O mercado aqui não dá, ela vai buscar lá fora. Entendeu? Estimule essa pessoa a empreender. Impulsione, o cara vai. Está entendendo? Agora, a empresa gera caixa, está numa situação favorável. Então não preciso fazer nada com a empresa, está tudo ótimo. Não. Garanta a segurança financeira desse cara. O que é garantir a segurança financeira? O cara está gerando caixa, está com dinheiro no bolso. Segurança financeira é a capacidade que esse cara pode manter a empresa dele viva por 2, 3, 4, 6 meses, sem ter uma receita nenhuma. O cara conseguir realmente manter aquela situação. Porque o que o cara faz? Lembra da história do meu pai? Ele começou a ganhar um dinheirinho lá, né? O que ele fez? Vamos começar, vamos fazer um terreninho, vamos imobilizar esse negócio já. E o cara tira todo o dinheiro do caixa e bota. Mas ele esquece que o cenário pode mudar. E se o cenário muda, o que ele faz? Então não, tem que dar segurança. Melhora a performance de investimentos. O cara aplica hoje de uma forma e aí você tem que buscar. Pô, Eliana, eu não entendo de finanças, não entendo de economia. Vai estudar, vai aprender, entenda qual é o cenário. Entenda quais são as melhores formas desse cara aplicar esse dinheiro dele para ser mais rentável. Às vezes, o negócio para ser mais rentável é reinvestir, abrir um novo negócio, criar um novo serviço. Olha como você pode ser estratégico com esse cara com poucas análises, com poucas questões. Você pode realmente transformar a vida desse cara. E mais uma vez, busque turbinar o lucro. Não é porque o cara está numa situação favorável que ele não precisa crescer. Ele precisa crescer, ele tem que buscar, ele tem que acelerar. Então veja quanta coisa você pode fazer. E meu amigo, eu quero terminar aqui com uma mensagem para vocês dizendo, você pode ter tudo o que quiser na vida. Basta você ajudar pessoas suficientes a terem o que elas querem. Vamos ajudar esses empresários, vamos fazer com que essas pessoas realmente prosperem nas suas empresas. Estamos aqui hoje justamente para isso, para voltar para nossas empresas, para voltar para os nossos negócios, para buscar realmente fazer com que esses empresários tenham sucesso. Gente, era isso que eu queria dizer. A gente tem esse grupo no WhatsApp. Quem quiser realmente já baixar a nossa apresentação daqui a pouco, a nossa apresentação vai estar lá. Depois entra, acessa lá. Vários especialistas estão com a gente nesse grupo, trocando informação sobre BPO financeiro, falando de consultoria financeira. Eu estou lá com vocês, meu espaço é pequeno, tinha muita coisa para falar com vocês. Daqui a pouco vem agora o Vinícius, vai trazer informações brilhantes, vai fazer um bate-bola aqui com grandes especialistas para falar um pouco mais sobre isso. Mas entre lá, acessem lá. E agora eu quero pedir uma coisa. Vamos todo mundo ficar de pé, por favor? Pode acender a luz aí para a gente? Vamos lá? Vamos ganhar uma energia aí? Vamos lá, gente? Senão, pô, de tarde aí tem que ganhar uma energia. Eu vou contar até 3 e todo mundo vai gritar. Eu sou consultor samurai. Vamos lá? 1, 2, 3. Eu sou consultor samurai. Tá muito fraco esse negócio. Vamos registrar. Cadê o cara da foto? Vamos registrar esse momento aí. Vamos lá. Vamos lá, então. Mais forte. Vamos lá. 1, 2, 3. Sou consultor samurai! É isso aí, gente! Vamos para cima! Obrigado, pessoal. Valeu. Vou chamar a Renata aqui agora, que vai abrir a nossa mesa para a gente bater um papo. Quem tiver dúvida, pergunta, vamos aproveitar o espaço aí. Renata, é contigo.